Eu sou Carlos Caprici e aqui vai mais uma pequena contribuição para um entendimento das batalhas já travadas por Israel. Por um ângulo até fácil de entender. Porque este povo nunca perderam uma batalha ao longo de 3.300 anos. Ao final do vídeo, a análise é sua. Antes de prosseguir, inscreva-se aqui no canal. Olha, eu não dependo de monetização de canal, comércio. Tenho uma empresa próspera, mas gostaria do seu carinho fazendo inscrição aqui no meu canal. Assim, eu me incentivo cada vez mais a postar bons vídeos. Então, vamos começar, mas sem qualquer fanatismo religioso, apenas relatando os fatos registrados na Torá, nos profetas e no Novo Testamento. Desde a saída do povo hebreu do Egito, ao comando de Moisés, Israel jamais foi derrotado em batalhas ou guerras. Isto é extraordinário. A própria Bíblia e a Torá e os livros proféticos e o Novo Testamento explicam isto. Em todas elas houve intervenção divina. Preste atenção e analise você mesmo. Iniciamos com alguns versículos da afirmação do amparo de Deus a Israel. Deuteronômio capítulo 4, porque o Senhor teu Deus é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. 1 Crônica 16, e confirmou o mesmo a Jacó, por lei, e a Israel, por aliança eterna. 1 Crônicas 16, digo, pois, porventura rejeitou Deus a seu povo? De modo algum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Salmo 105, o qual também a Jacó confirmou por estatuto e a Israel por aliança eterna. Romanos 11, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. 2 Coríntios 4, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Israel venceu os egípcios no Mar Vermelho. Foi a primeira vitória do povo hebreu contra um poderoso exército, o exército do faraó do Egito. A segunda vitória foi em Refidim. Um bando de escravos saindo do Egito há 90 dias, mal armados, desorganizados e sem exército, lutou contra os amalequitas e os venceu, enquanto Moisés orava com os braços estendidos. Relatado em 17 de Êxodo. Os amalequitas eram um povo nômade, terríveis, guerreiros sem causas. Parte de suas atividades estavam ligadas a ações de mercenários. E na ausência de conflitos, eles faziam saques e pilhagem a pequenos grupos e, como parte da pilhagem, levavam mulheres e crianças como escravos ou para ser vendidos. Inclusive, levaram muito dos peregrinos daqueles que saíram do Egito e ficaram para trás. A prova disso está relatado em Deuteronômio, capítulo 25. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito. Como te saiu ao encontro a caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansados e fadigados, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças disso. Isso se cumpriu totalmente, pois quando Israel já estava na Terra Santa e tinha um rei, o rei Saul, ele atacou os amalequitas e os venceu. Ele matou todo o povo de Amaleque que encontrou, mas poupou Agag, o rei dos amalequitas, e guardou o melhor do rebanho do inimigo. E isso foi a desgraça de Saul, reprovado por Samuel, pois deixou de cumprir parte da profecia quando não matou o rei Agag e levou o seu rebanho. Pois a ordem era exterminar os amalequitas e os seus rebanhos. Em Jericó, ao comando de Josué, já no final da peregrinação dos 40 anos, venceram os cananeus. E em seguida, Ai, Betel e Gibeá.
e a importante conquista da cidade de Hazor. Josué, capítulo 11. Vamos falar das vitórias da época dos juízes em Israel. Sabemos que com a morte de Josué, Israel não teve rei por quase 400 anos. Nesse período, quem governavam eram os juízes, período que só terminou com o rei Saul. Segundo os relatos bíblicos, os juízes de Israel eram pessoas comuns, escolhidas por Deus, especialmente dotadas para julgar e liderar o povo de Israel em suas questões. Esse tempo ficou conhecido como o período dos juízes. E no livro dos Juízes, capítulo 2 e 3, relata que houve então uma terrível desobediência dos judeus que teve consequências graves. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que haviam ao redor deles, e adoravam a eles, e assim provocou a ira do Senhor. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isto a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor por 8 anos. Todas as vezes que o povo estava sob sofrimento ou tinha uma decisão importante, recorriam aos juízes. Neste caso, haviam-se passado 8 anos. Então, Israel caiu novamente na mão de inimigos. Dessa vez, foi a Síria. Em Juízes, capítulo 3, diz: os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou, Otiniel. Este julgou a Israel, e saiu à peleja e venceu. E o Senhor entregou na sua mão o rei da Síria. Aqui foi mais uma vitória de Israel contra uma nação mais poderosa da época do profeta Eliseu. Então Israel ficou tranquilo por 40 anos, e Otiniel foi o primeiro dos 12 juízes. Mas ele morreu. Após 40 anos da sua morte, a história se repetiu novamente, e o povo pecaram contra Deus. Em Juízes, capítulo 3, 12, está escrito: porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Em Juízes 3, 12 e 14, e foi assim que os Moabitas, Amonitas e os Amalequitas feriram a Israel. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, por longos 18 anos. Mas, novamente, depois de 18 anos sofrendo, os israelitas se arrependeram. Está escrito: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor pelo seu sofrimento, e o Senhor lhes levantou um novo libertador, o juiz Eude. E foram à batalha e feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos homens corpulentos e todos valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naqueles dias debaixo da mão de Israel. E a terra sossegou 80 anos, e assim morreu o juiz Eude. Depois de 80 anos de paz em Israel, novamente o povo errou. E por 20 anos, Deus os entregou na mão dos cananeus. Até que Deus levantou uma juíza, pobre, que morava embaixo de uma palmeira, e o seu nome era Débora. E sobre isso está escrito em Juízes 4. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E entregou o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, e Sísera era o capitão do seu exército. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente a Israel. E Débora, a mulher profetisa, julgava Israel naquele tempo. Baraque era o líder do exército de Israel, que era bem inferior ao poderoso exército dos cananeus, que somente de carros ferrados tinham 900, fora a infantaria e a cavalaria.
Débora encarregou Baraque dessa luta desigual. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todos os seus exércitos a fio de espada. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante de Israel. E Israel ficou em paz por 40 anos. Em Juízes 6, conta que novamente o povo errou contra Deus. E diz: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a dura mão dos medianitas sobre Israel, os israelitas tinham sofrido por 7 anos de opressão. Todos os anos, os medianitas, os amalequitas, invadiam seu território com um grande exército e destruíam suas searas e seu gado. O povo escolhido de Deus, sofrendo por causa do seu próprio pecado, buscavam refúgio em cavernas e escondiam-se do inimigo, e junto com eles, alimentos para sobreviver. Mas os israelitas, depois de 7 anos de sofrimento e fome, pediram socorro a Deus mais uma vez, por causa dos medianitas. E assim Deus levantou um novo juiz sobre Israel, Gideão. O pequeno exército de Gideão, com apenas 300 homens, Deus disse que os livraria e daria os medianitas na mão de Gideão. Ora, os medianitas tinham 135 mil soldados. A diferença era amedrontadora, 450 medianitas por um judeu. Talvez você já conheça o resto da história. Deus transformou Gideão, um homem tímido, um agricultor, em guerreiro temido, com seu pequeno exército de 300 homens, em grandes e vitoriosos. Foi assim que Gideão livrou Israel da servidão dos medianitas. Mas você pode questionar: e os cativeiros? Sobre a Assíria em 722 a.C. e a Babilônia em 587. Não foi uma derrota? Bem, este cativeiro da Assíria de 722, sobre Salmanasser V, foi uma punição permitida por Deus ao reino do norte, Israel, pois o povo tinha se corrompido e serviram a Baal, sacrificaram seus filhos e filhas a deuses estranhos. Foram atrás de adivinhações e outras abominações. Por esse motivo, Deus os entregou na mão dos assírios, e as 10 tribos do norte desapareceram. Sobre o cativeiro da Babilônia, mais uma vez o povo abandonaram seu Deus e foram levados cativos. Deus permitiu por duros 70 anos o cativeiro da Babilônia, quando o persa, o sírio, vai vencer os babilônicos e permitir o retorno a Jerusalém. Mas repare, consta em Jeremias 30, darei fim em todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medidas e de todo não te terei por inocente. Mediante essas profecias de Jeremias, analise: cadê o reino dos faraós? O povo antigo do Egito eram semitas, hoje são camitas, descendentes de Ismael. Foram assimilados pelos árabes da religião muçulmana. Não mais falam a língua dos faraós, nem escrevem em hieroglifos. A Babilônia e a Síria desapareceram. Foram 2 impérios que se deram lugar a um país que hoje conhecemos como Iraque. E os romanos? Mais um poderoso império que desapareceu da história. Existe hoje uma cidade por nome de Roma, que é apenas a capital da Itália. Os gregos helênicos só não desapareceram da história, pois Alexandre, ao invadir Jerusalém, Alexandre o Grande, tratou bem os judeus e nem mesmo cobrou impostos, segundo Flávio Joséfo. Já a Pérsia não desapareceu, embora passou por profundas transformações religiosa, cultural e de instituições, permanece.
Eles só não desapareceram completamente, pois a Pérsia, que é o atual Irã e ainda fala a língua persa, estão no mesmo território, graças à bondade de Ciro, que destruiu os babilônicos, libertou e incentivou o retorno dos judeus para Jerusalém. Estas bondades de Ciro, no passado, fez a Pérsia sobreviver, se tornar o Irã nos dias de hoje. O maior inimigo de Israel. São ironias da história. Mas Israel sobreviveu aos faraós, aos cananeus, aos filisteus, aos amalequitas, edomitas, amonitas, aos persas, babilônicos, gregos helênicos, ao poderoso Império Romano, à Inquisição na Espanha, sobreviveram a Saddam Hussein e a Hitler e o seu holocausto. E continuam a sobreviver aos inimigos de hoje. Venceram a Primeira Guerra Árabe-Israelense em 1948, a Crise de Suez em 56, a Guerra de 6 Dias em 67 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. A nação da Bíblia, os escravos do Egito, ainda estão aqui. Nos dias atuais, eu particularmente acredito que realmente tem que haver um Estado palestino coexistindo em paz e harmonia com Israel, dentro do que já foi oferecido por Israel e recusado por Arafat, Hamas, Irã e outros, que pregam abertamente a destruição de Israel para estabelecer de norte a sul do território de Israel um Estado Islâmico. Mas com guerra e terrorismo, a história já mostrou, como acabamos de ver, jamais vão conseguir derrotar Israel. Pelas negociações e política e reconhecimento do Estado de Israel, os palestinos vão conseguir muito mais do que com guerra e ações terroristas. O Hamas tem um mantra: amamos a morte como os judeus amam a vida. Assim fica difícil. Sobre este povo está escrito em 2 Coríntios 4. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Pela Bíblia, ou a Torá, pelos profetas ou pelo Novo Testamento, parece que lutar contra Israel é dar murro em ponta de facas. O que você acha?